Você já parou para pensar qual é o limite do ser humano? Porque olhando para algumas pessoas parece que a resposta é simples. Nós ainda não encontramos esse limite. Ao longo da história, algumas pessoas fizeram coisas tão absurdas que parecem ter saído diretamente de um roteiro de cinema. I was mentally prepared to spin, but I was hoping that I'm not gonna spin. Now, if you watch the next... E não estou falando de super-heróis ou personagens fictícios. Estou falando de pessoas reais que desafiaram a lógica, a resistência física e, em alguns casos, o próprio instinto de sobrevivência. Neste vídeo, você vai conhecer indivíduos que atingiram alturas quase inacreditáveis, sobreviveram a situações que deveriam ser impossíveis e realizaram feitos que deixaram cientistas, médicos e especialistas sem palavras. O mais curioso é que muitos desses recordes não nasceram de um plano genial. Às vezes tudo começou com uma condição extremamente rara. Uma decisão questionável ou uma ideia que, vista de fora, parecia ter tudo para dar errado. Vamos começar com um homem que parecia ter saído de outro planeta. Robert Wadlow é até hoje a pessoa mais alta já registrada na história. Ele nasceu em 1918, nos Estados Unidos, e devido a uma condição rara em sua glândula pituitária, seu corpo nunca parou de crescer. Quando adulto, atingiu incríveis 2,72 m de altura. Para ter uma ideia, isso é mais alto do que muitas portas. Em vídeos e fotografias da época, é possível vê-lo ao lado de pessoas comuns, parecendo literalmente um gigante. Seus pés mediam quase meio metro de comprimento e suas mãos eram tão grandes que envolviam completamente as de uma pessoa normal. Mesmo com toda essa altura impressionante, Robert era conhecido por sua personalidade gentil. Infelizmente, ele faleceu aos 22 anos, mas seu recorde permanece até hoje. Agora imagine o extremo oposto. Que desgraça! Misericórdia! Chandra Bahadur Danji, do Nepal, entrou para a história como o homem mais baixo já registrado. Sua altura era de apenas 54,6 centímetros. Isso significa que ele era menor do que muitas crianças de 1 ano de idade. Quando apareceu em programas de televisão e eventos internacionais, chamou a atenção do mundo inteiro. Vídeos dele ao lado de pessoas comuns parecem quase reais. Apesar da baixa estatura, ele viajou pelo mundo e se tornou uma celebridade internacional. Mas a altura não é a única coisa capaz de impressionar. Em 1972, uma mulher chamada Vesna Volovic entrou para os livros de recordes de uma forma que ninguém gostaria de tentar repetir. Ela era comissária de bordo quando o avião em que viajava sofreu uma explosão em pleno voo. A aeronave caiu de uma altitude de mais de 10 mil metros. O impossível aconteceu. Vesna sobreviveu. Ela sofreu inúmeras fraturas e passou meses em recuperação, mas viveu para contar a história. Até hoje, seu caso é considerado uma das maiores sobrevivências de uma queda sem paraquedas já registradas. Vesna Volovic sobreviveu à queda de mais de 10 mil metros porque ficou presa na parte traseira da fuselagem, que caiu rodopiando e amorteceu o impacto ao atingir uma encosta íngreme coberta de neve. Além disso, sua pressão arterial baixa impediu seu coração de parar durante a descompressão extrema. E por isso, Vesna Volovic detém o recorde mundial do Guinness por sobreviver à maior queda sem paraquedas, despencando 10.160 metros. Falando em sobrevivência, existe também a história de Aaron Ralston. Em uma caminhada por uma região isolada dos Estados Unidos, uma enorme pedra caiu sobre seu braço, prendendo-o contra a parede de um cânion. Durante dias, ele ficou preso sem conseguir escapar. Sem água suficiente e sem esperança de resgate, tomou uma decisão extrema: amputou o próprio braço para sobreviver. Sim, você ouviu certo. Depois disso, ainda precisou caminhar quilômetros até encontrar ajuda.
It came to me this epiphany that I could break the bones because my arm was caught so tightly that I could. Sua história foi tão impressionante que virou filme. 127 horas, 2010. Desde o acidente, ele continuou sua vida como autor, palestrante motivacional e defensor do meio ambiente. Ele também continuou a fazer escaladas usando próteses adaptadas e teve filhos. Mas nem todos os recordes envolvem situações perigosas. Félix Baumgartner ficou famoso por realizar um dos saltos mais incríveis da história. Em 2012, ele subiu em uma cápsula presa a um balão até a estratosfera, a mais de 39 km de altitude. Então, simplesmente pulou. Tá maluco, é? Durante a queda, ultrapassou a velocidade do som sem estar dentro de uma aeronave. Milhões de pessoas assistiram ao vivo pela internet. As imagens parecem cena de ficção científica, mas aconteceram de verdade. Agora vamos para um recorde que desafia a resistência física. David Blaine, conhecido por seus desafios extremos, passou mais de 17 minutos sem respirar debaixo d'água. Para alcançar esse feito, treinou durante anos. And it ended up being so much fun that I decided I could pursue doing more of these things. The next one is I froze myself in a block of ice for 3 days and 3 nights in New York City. That one was way more difficult than I had expected. Em vídeos da tentativa, é possível ver o momento em que médicos acompanham cada segundo, enquanto ele permanece imóvel dentro da água. O recorde impressionou especialistas do mundo inteiro. Blaine conseguiu ficar 17 minutos e 4 segundos sem respirar debaixo d'água, estabelecendo um recorde mundial na época, que consistia em inalar oxigênio puro antes da submersão para saturar o corpo. E já que estamos falando de resistência, precisamos mencionar Randy Gardner. Em 1964, ele decidiu participar de um experimento que entraria para a história. Randy permaneceu acordado por mais de 11 dias consecutivos. Conforme os dias passavam, ele começou a apresentar problemas de memória, dificuldade para falar e até alucinações. O experimento se tornou um dos estudos mais famosos sobre privação de sono já realizados. Mas talvez um dos recordes mais curiosos seja o de Gary Turner. Oh my God, I would say it's you. Would you say it's this guy? Come through here, Gary. Gary Turner, everybody! Devido a uma condição genética extremamente rara, sua pele possui uma elasticidade impressionante. Oh, God! When did you find out you could do that, girl? I was probably about 8 years old, messing around at school, and I asked a friend next to me, "Can you do this?" I replied, Oh my! Turn around, girl. Let them. Ele consegue puxar a pele do abdômen por vários centímetros para fora do corpo. Go on, then. That is what I'm gonna tie around. Tá legal, isso foi desnecessário. O cara balançando a teta e a galera na plateia tudo tipo. Yes, please. Yeah, use anyone. Use a lady in the red. Go on. Vídeos mostrando essa habilidade acumulam milhões de visualizações porque parecem desafiar completamente a anatomia humana. Bom, vamos pro próximo. Outro caso impressionante é o de Sultan Qasim, atualmente reconhecido como um dos homens mais altos do mundo na era moderna. Com mais de 2,50 metros de altura, ele frequentemente participa de eventos internacionais e já apareceu em vídeos ao lado das pessoas mais baixas do planeta. A diferença de tamanho é tão absurda que parece montagem. Prior to becoming the record holder. Agora imagine uma pessoa capaz de memorizar quantidades gigantescas de informações. Rajama Devan ficou conhecido por recitar mais de 30 mil casas decimais do número π.
Enquanto a maioria das pessoas mal consegue lembrar uma sequência de números de telefone, ele memorizou uma quantidade absurda de dígitos. Em apresentações públicas, conseguia recitá-los por horas sem cometer erros. 947385106291541 185273673610826982981 Alright. E se você acha que já viu tudo, espere por este. Ashita Furman é considerada uma das pessoas com mais recordes mundiais da história. Ao longo da vida, ele acumulou centenas de recordes diferentes. Alguns envolvem equilíbrio, resistência física e desafios extremamente incomuns. Sua dedicação em quebrar recordes se tornou tão famosa que ele praticamente transformou isso em uma profissão. O mais fascinante sobre todas essas histórias é perceber que os limites humanos estão muito além do que imaginamos. Algumas dessas pessoas desafiaram a natureza. Outras desafiaram a lógica. E algumas simplesmente nasceram tão diferentes que acabaram entrando para a história. Quando pensamos que já vimos tudo, alguém aparece e prova que ainda existem feitos capazes de surpreender o mundo inteiro. E quem sabe, talvez neste exato momento, em algum lugar do planeta, uma pessoa esteja se preparando para quebrar o próximo recorde impossível. E a pergunta que fica é, qual desses recordes você achou mais impressionante? Porque, sinceramente, alguns deles parecem tão absurdos que poderiam facilmente fazer parte de um filme de ficção. Obrigado por assistir. Se gostou, já deixa seu like para mais conteúdos assim, e se inscrevam se puder.